Muito bem. O que é que eu queria falar hoje para vocês? É assim, hoje isto é relativamente light, acho. E querias falar de manutenção de software. E ao falar de manutenção, depois eu acho que o que pode ter aqui bastante piada é nós irmos a ver um bocadinho estas métricas e estas guidelines no nosso código e até noutros códigos que eu tenho para aqui, que é interessante observar. Portanto, mas ou seja, analisar. Mas a ideia aqui é um bocadinho o que é a manutenção de software ou o que é a modificação de software e discutir um bocadinho isso. Mas muito facilmente, quer dizer, a facilidade de manutenção ou a facilidade de modificação, embora depois haja aqui uma questão quase que filosófica entre usar manutenção ou modificação, de alguma forma a palavra manutenção até tem sido um bocadinho caída em desuso e substituída por modificação, porque de alguma forma aquilo também um bocadinho aquela, desapareceu um bocadinho aquela visão que o processamento de software está separado em dois ciclos, o de desenvolvimento e depois o de manutenção, ou seja, um sistema que é verdadeiramente útil está sempre em desenvolvimento, não é? Ou seja, há sempre modificações a fazer, não existe a tal fase de manutenção, e por outro lado também devido a haver toda esta ideia de ter ciclos de feedback rápidos, acabou aquilo que antigamente havia muito aquela ideia que é eu passo 2 anos a desenvolver e depois passo 10 anos a manter o sistema. Não, eu tento ao fim de 3 meses já ter alguma coisa em produção e, portanto, ao fim de 3 meses eu já tenho alguma coisa a funcionar e, portanto, na realidade, o que eu estou constantemente é a desenvolver o sistema. A frase, ou a expressão, ou o nome que dá, que no fundo mostra um pouquinho esta ideia da filosofia da constante modificação do sistema, vocês veem certas empresas que o que dizem sempre é que têm a versão beta. Não é? Dizem que aquilo é sempre beta. Portanto, nunca saem do beta, porque na verdade esta separação entre desenvolvimento e produção de um sistema desapareceu nos últimos anos. E desapareceu devido a muito destas técnicas que nós estamos aqui a aprender, não é? Que nos permitem, que nos facilitam isto. E, portanto, o que vamos ver é um bocadinho hoje como é que que técnicas é que eu tenho, que princípios é que eu devo seguir para facilitar a manutenção de um sistema. E, portanto, no fundo, manutenção, facilidade de manutenção ou facilidade de modificação tem a ver com o custo. No fundo, o que eu quero perceber é qual é que é o custo associado. Eu quero ter um custo baixo. Portanto, quando eu quero manter algo, eu quero que isso seja mantido com um custo baixo, ou seja, o custo das alterações ser baixo. E o que vamos ver é aqui um conjunto de guidelines e um conjunto de características que eu quero ter no meu sistema para manter o custo. Curiosamente, vocês já viram coisas dessas, ademais a cadeira de programação para objetos está de alguma forma, está de alguma forma toda à volta da ideia da reutilização, da extensão, certo? Mas o que é interessante é quando vê que aqui há mais características do que aquelas que nós já aprendemos quando eu falei de desenho, isto pode ser visto na sequência do desenho, do que a ligação fraca e a coesão forte. É evidente que a ligação fraca e a coesão forte são importantes, mas não são necessariamente as únicas características que me dizem que um sistema é fácil de manter. Okay? Ou dito de outra maneira, que o custo da alteração é baixo. Okay? Portanto, é isso que vocês têm de perceber e que, na verdade, esta qualidade da facilidade de modificação é, na verdade, uma qualidade de um sistema, como é o desempenho, etc. E portanto, entra nesse campo. Eles identificam 4 tipos porque é que eu faço modificação. Não é? Uma é para tirar bugs, que é manutenção corretiva. Outra é para adaptar, a manutenção da adaptação, em que basicamente eu mudo uma tecnologia. Imagina que eu decidi, não gosto do JPA e quero usar Phoenix Framework. Ok, portanto, é adaptativo. Eles identificam aqui uns valores, que 20% da percentagem dos custos de manutenção tem a ver com tirar bugs, com corrigir, não é? A outra tem a ver com 25%, e na verdade é mudar tecnologias, etc. A outra, que é Perfective Maintenance, é a introdução de novas funcionalidades. Eles aqui põem só 5%. Ok? Isto, por acaso, não está no livro,
está mais neste link aqui. Okay? Em princípio, são dados reais que eles observam, portanto, também terá a ver, provavelmente, com os sistemas que observaram. E depois temos Preventive Maintenance, em que Preventive Maintenance são todas as alterações que eu faço ao código para melhorar a sua qualidade. E, no fundo, são as refactorizações. Não é? E estão a ver que é aqui 50%. Estão a ver, toda esta análise empírica destas coisas também depende um bocadinho da época. Não é? Há 30 anos em que as pessoas não faziam refactorizações de código, provavelmente Preventive Maintenance não existia com esta percentagem. Okay? E, portanto, se calhar este valor de 5% que está aqui até se justifica por este, porque se eu fizer Test-Driven Development, como nós aprendemos, em que eu ponho funcionalidade, depois refatorizo, né? Portanto, embora esteja a desenvolver funcionalidade, a refatorização entra na parte em que eu estou, ou seja, está no contexto de desenvolver nova funcionalidade, mas é feita à parte. Porque a forma como eles fazem isto é analisam repositórios públicos, analisam os commits e tentam associar ou associam, tentam ver, porque pode não ser trivial, mas tem alguns mecanismos para associar o tipo de commit, se isto é um commit, se é um bug fix, e portanto, depois, claro, com grandes números conseguem ter mais ou menos graus de confiança, né, nestes valores. Ok? Porque é que é importante ter manutenção? Acho que não vale a pena dizer isto, ou vou dizer, mas não vale a pena estar a repetir, já dissemos isso muitas vezes, não é? É evidente se o custo de alteração for baixo, isto tem um grande impacto no negócio e, no fundo, é a grande coisa que eu vos tenho dito, abracem todas as técnicas que vos facilitem a modificação de código. Porque, na realidade, o importante é modificar código. Não é? Tudo como a vossa vida é feita a modificar código. O código está feito para ser modificado, deve ser escrito para poder ser modificado. E, portanto, na verdade, o impacto que isto tem no business é, se alguém me diz, eu preciso fazer isto, e as pessoas dos sistemas dizem, nós não conseguimos implementar, isto só demora 2 anos, as pessoas do negócio dizem, então, olha, não conseguimos ter oportunidade, ou seja, não conseguimos aproveitar as oportunidades de negócio que surgem, porque a nossa infraestrutura de informática, de alguma forma, não evolui. Portanto, é evidente, se o custo for baixo, então é completamente diferente. E depois também é enabler de outras qualidades, e é aquilo que eu vos digo, não é? Já vos repeti várias vezes, é mais fácil eu ter um programa fácil de ler e simples e meter desempenho do que ter um programa com bom desempenho e torná-lo fácil de ler e simples. Portanto, de alguma forma, esta deve ser a qualidade primeira, depois, portanto, se eu for para desempenho, então faço profiling, etc. E melhor nesse contexto. Acho que este também é uma das coisas que eu já terei repetido mais aqui na cadeira. Sim? Desculpe interromper, mas reparámos que o site dos quizzes não está a funcionar. Ok, está bem. Eu já há bocadinho também não estava, mas não se preocupem. Eu já vejo isso, está bem? Ok, obrigado. Ok. Mas na aula de manhã as pessoas responderam. Quiz, 3 quizzes. 3 princípios. Portanto, os 3 princípios que nós ainda temos aqui, ainda falta bastante. Falta uma hora. Os 3 princípios que tipicamente que estão por trás desta ideia da manutenção é que normalmente o conjunto de regras que eu devo seguir são bastante simples, ou seja, não é muito complicado dizer, não é difícil explicar, como vocês vão ver, quais é que são as guidelines que vocês devem seguir para conseguir código de fácil manutenção. A manutenção não é um afterthought, ou seja, a facilidade de manutenção do código não é algo que eu penso a posteriori, é algo que eu devo estar constantemente a pensar. E, portanto, vocês vão ver que isto não é só necessariamente aquilo que aprenderam em programação para objetos, ou seja, mesmo quando estão a programar um comentário ou o nome de uma variável, isto tem custos na manutenção, e vocês veem isso, né? Se eu começar a declarar as minhas variáveis, os nomes de métodos como x, y, z, XPTO, o método, etc., vocês estão a reduzir imenso a facilidade de manter o código, embora as propriedades, aquilo até possa ter excelentes propriedades de coesão forte e ligação fraca. Ok?
Depois, eles também identificam que algumas violações destas guidelines são piores do que outras e a forma como identificaram isso foi porque analisaram muitos sistemas, ok? E, portanto, se analisaram muitos sistemas, é dessa forma que as coisas acontecem. Então, quais é que são, então, portanto, ou seja, eles analisam muitos sistemas e verificam que alguns tipos, porque eles conseguem por análise dos sistemas, comparar, no fundo, os custos de manutenção com o tipo de característica do sistema. Okay. Depois, quais é que são alguns misunderstandings about maintainability? Ou seja, no sentido de que, isto é em C e, portanto, se é em C é mais difícil de manter. Não é necessariamente assim. Estes princípios podem ser aplicados, estas guidelines, estas regras podem ser aplicadas a qualquer tipo de linguagem de programação, portanto, não depende da linguagem de programação, não dependem também do tipo de área, ou seja, se é um sistema de tempo real, elas podem ser aplicadas. É evidente que é mais fácil, é mais difícil manter um sistema concorrente, mas isso não quer dizer que eu não possa lá aplicar estas regras, não é? E, portanto, se eu não aplicar, ele ainda fica mais difícil de manter. Ou seja, claro, a concorrência tem uma complexidade, um sistema concorrente, não é? Tem uma complexidade intrínseca. Mas a ideia é que, se eu não seguir estes princípios quando desenvolver um sistema concorrente, então é ainda mais difícil de manter. Portanto, de alguma forma, eu não posso dizer um sistema concorrente não é difícil de manter. Não, dois sistemas concorrentes que resolvem o mesmo problema, não é? Um é muito mais fácil de manter que o outro. Portanto, isto aplica-se, embora é evidente que é mais difícil manter um sistema concorrente do que um sistema sequencial, não é? Em que eu tenho um sistema de transações limpo, etc. E depois, aquela ideia que se é fácil de manter, quer dizer que tem poucos bugs, não é verdade, não é? Quer dizer, uma coisa é ser fácil de manter, outra coisa é ter poucos bugs. Embora, se for fácil de manter, é fácil tirar-lhe os bugs, não é? É fácil, mas isso não quer dizer, ou seja, eu posso perfeitamente chegar e tenho, ela é fácil de manter, mas ela tem bugs. É preciso remover os bugs que lá estão. E depois a ideia que a manutenção é uma qualidade binária, que é aquela ideia de que eu tenho valores de, isto é fácil de manter ou não. E, na verdade, eles definiram uma escala aqui de estrelas, de 1 a 5 estrelas. E também, para cada valor, o que eles fazem, ou seja, para cada valor, portanto, eles analisaram muitos sistemas, e para cada valor, portanto, aqueles que têm 5%, estão no 5%, têm 5 estrelas, os 5% máximo desse benchmarking. Mas o que é interessante é, eu dizer assim, ok, então um dos princípios que de fácil manutenção é os métodos devem ter poucas linhas, não é? As unidades mínimas devem ter poucas linhas de código, que dizem, é 15 linhas. Mas um sistema pode ter 5 estrelas, em que há métodos que têm 60 linhas de código. Como é que eles fazem isto? No máximo, 6,9% dos métodos podem ter 60 linhas de código. Okay? E, portanto, é assim que isto funciona. Okay? Portanto, é evidente que eu posso ter um sistema em que, de repente, tem que ter um método que é mais complicado, até por uma questão de otimização. Às vezes, por uma questão de otimização, se calhar não faz sentido partir aquele método em partes. E, portanto, é aquilo que eu vos digo, não é? A otimização é introduzida apenas nos sítios, ou o desempenho é introduzido apenas nos sítios onde necessito. Okay? Portanto, há aqui uma comparação. Reparem, no fundo, são estas barras que vão surgir aqui. Okay? Entretanto, e, portanto, no fundo, estão a ver, isto é a percentagem que tem, isto é o Jenkins, isto são dois sistemas, este é usado quase como referência para construir os benchmarks, não é? E, portanto, estão a ver a percentagem que ele tem aqui de módulos. Qual é que são, no fundo, as guidelines que nós vamos analisar? Bom, as guidelines escrever pequenas unidades de código, ok? Ou seja, o que é isto? Isto, tipicamente, eu vou ter, devo ter métodos pequeninos, não é? Métodos com poucas linhas de código. É evidente que isto melhora a manutenção, porque eu consigo ler um método, consigo perceber rapidamente, etc. É mais fácil manter do que métodos com muitas linhas. Escrever write sample units of code quer dizer que não há muito branching, não é? É aquela coisa que vocês já aprenderam, que maior do que, portanto, profundidade 4 de branching num método
é mais difícil de perceber, porque, reparem, isto tem muito a ver, a facilidade de manutenção tem muito a ver também com a legibilidade do código, a facilidade de entender o código. Depois, código duplicado, é evidente, né? É mais difícil de manter, porque quando tem de alterar num sítio, tem de alterar em muitos sítios. Estão a ver, estas três características que estão aqui ainda não têm nada a ver com ligação fraca e coesão forte. Depois, manter as interfaces pequenas, manter as interfaces pequenas, e aqui manter as interfaces pequenas é tipo, se eu tenho um método que tem lá 5 parâmetros ou 10 parâmetros, isto é mais difícil de manter do que se eu receber um objeto com os parâmetros lá dentro. Que é o que vocês fazem, por exemplo, quando têm os vossos construtores com os DTOs. Se em vez dos construtores com os DTOs, vocês tivessem uma fileira de objetos, não é? Ou seja, tivessem vários parâmetros, o que é que acontecia? Basta um dos parâmetros alterar para, muitas vezes, quando vocês estão a invocar as há uma cadeia de invocações. Então têm de ir a essa cadeia mudar os parâmetros todos. Se vocês, em vez disso, passarem um objeto, o que é que se passa? Se muda um parâmetro, ele vai dentro do objeto. Portanto, nesta cadeia não altera nada. E mesmo no invocador e no invocado, apenas precisam de alterar o quê? O pormenor que tem a ver com essa alteração. Manter as interfaces pequenas é uma boa qualidade. Ok? Para melhorar. Depois têm aqui, separar os módulos em concern. Isto é coesão forte. Este é ligação fraca, não é? Portanto, analisar, e este é o que, pronto, e vocês aqui dissemos isto já várias vezes, o custo de alteração versus coesão forte e ligação fraca, que tinha a ver aqui com a propagação de alterações, que foi o que a gente viu, não foi? Falámos sobre a propagação de alterações. Depois, um outro é manter a arquitetura equilibrada, que é, no fundo, cada módulo ter a mesma quantidade, os grandes componentes do meu sistema terem mais ou menos a mesma quantidade de módulos, e isto tipicamente passa-se porque, reparem, eu quando estou a olhar para o código, é o contexto em que estou, eu quero ter contextos relativamente reduzidos, porque se eu estou a pensar num grande contexto, às vezes é difícil perceber o código. Portanto, esta ideia de que se eu tenho 500 mil linhas de código e aquilo tem um módulo que tem 450 mil e outro só tem 50 mil, não é? Portanto, quanto mais isto está balanceado, mais fácil é eu perceber qual é o código. Reparem que estas coisas são trade-offs, porque depois este balanceamento também deve respeitar estas características, não é? Ou seja, não posso forçar o balanceamento perdendo, por exemplo, coesão ou perdendo ou ficando com ligações fortes. Depois um outro que eu também vos digo é manter a code base small, é evidente. Quanto menos é o número de linhas de código que um código tem, mais fácil é de manter. Vocês dizem assim, isto é possível. O que eu vos digo é, o que eu tenho dito sempre é, o que é fácil é escrever código, difícil é pagar código. Portanto, tipicamente eu só devo ter o código que necessito. Portanto, aquela ideia de, vou fazer este código que um dia pode ser necessário, qualquer pessoa consegue escrever o código que um dia vai ser necessário. O que é ser-se bom engenheiro é não escrever o código que um dia vai ser necessário, é escrever o código que é necessário. E, portanto, esta ideia de manter a minha code base small e tentar sempre, olhando para os requisitos, é aquilo que até acho na última aula falamos um bocadinho, olhando para os requisitos, uma pessoa assegurando, mas eu quero garantir, ou seja, vale a pena, sempre questionando os requisitos, vale a pena introduzir esta complexidade. Se vale a pena, mas se não vale a pena, não vamos meter esta complexidade, porque isso, a minha code base vai aumentar, e isso tem custos. Quanto mais ela aumenta, tem custos. Não é? Ok? Portanto, há aqui dois trade-offs, mas que por um é mesmo a necessidade de ter essas funcionalidades e por outro é, às vezes, implementar as funcionalidades de uma forma que ainda faço mais e mais. Depois é evidente, né? A outra característica que é evidente aqui é que a automação de testes, né? A automação de testes simplifica o código, quer dizer, esta técnica de simplifica ou não, simplifica, reduz o custo de notificação. Ou seja, esta técnica que vocês têm de escreverem código de teste,
dá-vos uma segurança imensa para fazer alterações. Porque agora o custo de alteração é muito baixo. Porquê? Porque vocês não têm medo de lá ir alterar, porque se alguma coisa deixa de funcionar, os testes avisam os logo que não funciona. Portanto, isto reduz o custo. Se lá não houvesse testes, vocês alteram e perdem imenso tempo para garantir que está tudo a funcionar. Ter testes automáticos, ter verificação automática do código é fundamental. E depois o último é que o código seja limpo, não é? Ou seja, que os comentários sejam, que as variáveis sejam bem definidas. Curiosamente, muito deste, e se calhar aqui alguns outros, são apanhados, por exemplo, ferramentas como o Lint. Não é? Só que a diferença é que esta ferramenta também, esta apanha outras coisas. Esta ferramenta que eu vos vou mostrar, a diferença é que isto também vos dá percentagens, não é? E tem, no fundo, métricas. Enquanto que o outro diz, isto é um tap code, não é? O outro tem métricas de qual é a percentagem de este tipo de problemas que fazem sentido para ter uma boa code base. Perceberam isto? Uma questão. Sim. Eu não percebo o balanceamento. Não percebo qual que é o... O balanceamento é a ideia de eu poder ter, ou seja, eu entro o nosso sistema tem o quê? Tem dois grandes módulos, back-end e front-end. Balanceamento quer dizer que o número de linhas de código deve ser relativamente semelhante. Depois, quando eu chego do back-end, por exemplo, começo a dividir o back-end em quê? A parte do utilizador, a parte dos quizzes, e portanto, quer dizer que estes diferentes packages têm mais ou menos a mesma dimensão. Mas por que isso é relevante? Ou seja, porque... há partes que são necessariamente porque são mais simples, não é? Sim, claro. Isto agora é percentagem, eles não dizem que tem de ser tudo igual. Mas a ideia é, dentro do possível, eu conseguir dividir. No fundo, isto é a redução do tamanho, no sentido em que me dá um contexto mais fixo. Isto é quase como, isto é o equivalente arquitetural do Write Short Units of Code. Ali tenho métodos em que quando olho para o método só preciso ler 15 linhas. Pois. Aqui tenho módulos em que quando olho para o módulo há apenas 10 classes de domínio. Sim. E não há um que tem 10 classes de domínio, outro que tem 200 classes de domínio. Ok. E uma outra questão. Eu queria, se me pudesse relembrar a coerência fraca... Então, coerência fraca quer... Coerência fraca não, ligação fraca. Sim, ligação fraca. Coerência fraca é sistemas distribuídos. Ok. A ligação fraca quer dizer que este sistema, no fundo, é a propagação das alterações. Portanto, se este está fracamente ligado a este, quer dizer, quando acontece aqui uma alteração, a probabilidade deste ter de ser alterado é baixa. Ok. Ok. E qual era o outro conceito que estava sempre ao pé deste? Coesão forte. Ok. Coesão forte é que quando eu altero aqui dentro, altero tudo o que lá está. Ou seja, a alteração tem a ver com tudo o que lá está. Sim. Ao alterar, não ando lá a encontrar código que não tem nada a ver com aquilo, só lá está a baralhar. Sim, ok. No fundo, só me está a aumentar o contexto. Ok? Sim? Já agora, aí no ponto 2, eu não percebi o que era um branch point. If then else, if then else, if then else. Ok. Repara, se vocês tiverem muitos ifs encaixados, aquilo de repente é difícil ler aquela lógica. Sim, certo. Ok. Portanto, e isso reduz a complexidade. E eu agora ia parar só um bocadinho para ver aquela coisa lá do site. Deixa-me só parar aqui. Pause recording. Ok. E o que é que agora eu gostava de ver? Portanto, tivemos a ver isto aqui, não foi? Aqui nos slides agora está isto, mas isto está... Eu acho que é mais giro nós irmos ver isto num sistema real. E, portanto, o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui uma série de sistemas em que eu trabalhei e que corri estas métricas. E vamos ver estas métricas. Há uma coisa muito bem engraçada com estas métricas. Assim, as métricas... Há muita discussão acerca de métricas, não é? E a métrica é um número. Ok? Um número é algo... E é um número obtido empiricamente. É algo sobre o qual eu tenho de aplicar inteligência. Na física, né, as métricas, as medidas, são coisas bem mais precisas. Certo? Embora, provavelmente, às vezes tenha de haver interpretação delas. Mas aqui que eu vou interpretar. E, portanto, a vantagem da métrica é um sinal. Imagina, eu andei para aqui a escrever código. Não é? E agora, de repente, eu corro métricas e ele diz-me, faz-me um alerta, uma notificação. Olha, tenha cuidado com isto. Eu vou ver lá. E posso ver, sim, faz sentido. Ou não faz sentido. Eu acho que é um bocadinho a vantagem destas ferramentas, também um bocadinho como vocês viram no Lint, não é? A vantagem destas ferramentas é obrigar-vos a voltar a ir a olhar para coisas, ou pensar noutra perspectiva, ou
às vezes eu paro, olho para estes números, mas os números por si só podem não querer dizer nada. Okay? Está aqui o Quiz Tutor. Eu corri a ferramenta sobre isto. Vocês podem correr o vosso código. Ok? E nós temos aqui 7 em 10. Ou seja, correu bem para estes. Temos problemas de duplicação de código. Ok? Temos problemas de coesão forte. E temos problemas de testes. É o que ele diz. E o que é engraçado é que agora eu posso analisar isto. Ok? E agora eu queria ir convosco aqui a analisarmos isto e depois vamos a outros sistemas porque eu não tenho aqui tudo e portanto... Ou seja, depois também podemos ver estes, mas primeiro é write code once. Ok? A primeira coisa que ele tem aqui é isto. Reparem, esta barra que está aqui em baixo, nós temos um X por pouco. Não é? Há aqui, do sentido de linhas duplicadas, ele também permite linhas duplicadas de alguma forma, não é? Ou seja, é aquela ideia não é uma coisa binária, certo? Mas está aqui nesta barra. E agora vamos ver onde é que, vamos agora analisar, ok? Onde é que eu tenho linhas duplicadas e a ver se faz sentido ou não, ok? O primeiro é este que está aqui. Eu chego a este e observo, vou observar. Okay? E o que é que eu aqui tenho? Isto é um código que tem a ver com o export. Quando se faz export para XML, quando eu faço export, estou a meter tudo dentro de um zip. E há aqui esta função, portanto ele está aqui no question service e no quiz service. Há aqui uma função que está duplicada, que é o quê? Ele diz que há mais coisas duplicadas, não é? Mas a gente percebe que isto aqui não faz muito sentido. Não é? Isto é aqui o fim e este. Mas esta função está duplicada. Esta função é uma função que, recebendo um input stream, guarda, mete lá os bytes dentro do zip, ok? E de facto está duplicada. Eu dupliquei isto, ok? Ou seja, ok, um bom int. Na altura eu percebi que estava a duplicar, mas não me apeteceu estar a criar uma classe utils. Mas claramente, provavelmente vale a pena ter aqui uma classe utils, porque isto é um método estático. Se vocês verem, isto é uma função. Não é? Está aqui tudo, isto é independente. E é evidente que eu neste momento só estou a exportar estes com esta forma, mas se eu começar a exportar mais coisas, então faz mesmo sentido declarar um método estático. O problema é onde é que eu declaro. Não faz sentido aqui nem ali, porque isto tem a ver mesmo, não tem nada a ver com o question, nem com o service. Tem a ver com o quê? Com o import-export. Se calhar até faz sentido eu ter uma classe utils associada ao package de import-export e usar essa classe utils lá. Good int. Ou seja, este é algo que vale a pena resolver. Agora, vou ao segundo e vejo Remote Services. Em Remote Services, em TypeScript, ele diz que tem aqui isto, ok? Ou seja, quando eu tenho aqui um blob, eu no den vou aqui buscar isto. Ele diz que este código é igual, provavelmente noutra parte, portanto, é no export quiz e no export course questions eu faço aqui a mesma coisa. É evidente, eu estou a exportar um blob, não é? Portanto, não, estou a importar o blob, perdão, é exportar, mas eu na verdade do back-end vem para aqui para depois ser escrito, não é? Mas o problema que eu tenho aqui é que eu não vejo aqui grande alternativa, não é? Este código não me parece ser algo que eu consiga melhorar muito, porque se eu pensar desta forma, a única razão porque ele não me diz aqui a todos os outros onde tenho os if thens é porque estes thens têm aqui informação específica de mínimo. Aqui é um answer, aqui é um... E aqui, por acaso, foi apenas blob. Ou seja, porque blob é mais genérico do que você está a gerar um answer. Pronto, aqui está o exemplo que eu vos estou a dar do problema das métricas. As métricas olham para isto sintaticamente. Eu sou, felizmente, e pelo menos até agora, mais inteligente que a métrica. Ok, porreiro. O que é que eu posso fazer? Posso dizer, olha, não consideres esta. Okay. E ele avançou aqui. Okay. Agora, Web Security Config. Vou ver aqui Web Security Config. Isto é código que vocês provavelmente não viram,
mas no Spring Boot é possível fazer uma parte inicial em que eu faço uma configuração, uma verificação de segurança, de controle de acesso, não através dos pre-authorized, mas através mesmo do passo, do request. E é o que se está a fazer aqui. E o que nós aqui temos, o que ele compara é um pedaço aqui em cima com um pedaço aqui em baixo, que diz que é igual. Se vocês virem, ele diz que isto que está aqui é igual. Repare, o que é que se está aqui a fazer? O que se está aqui a fazer é coisas do género de, por exemplo, quando eu estou em produção, em desenvolvimento, quando vezes corre na vossa máquina, eu posso usar o Swagger. Ok? Quando estou do outro lado, provavelmente só uso o Swagger se estiver autenticado, é o que eu estou a dizer. E aqui não precisa estar autenticado. Ok? Ok. Como é que eu resolvia isto? É um bom int, né? Ajuda-me. Además, isto reduz a legibilidade, facilmente tenho erros, porque se altera aqui, posso-me esquecer de alterar ali. É que passar isto ali para cima, não é? E depois meter o if apenas para as partes específicas. Ok. Acho que faz sentido. Ok? Portanto, este, gostei. Depois, outros. Este aqui, question XML import, o que é que aqui tenho? O que eu aqui tenho é uma coisa que vocês não veem, mas que quando eu estou a importar XML, a partir de XML, existem umas bibliotecas em Java para fazer parsing de XML. Este Sax Builder faz isso. Se vocês repararem, ele diz que no questions import, este código é igual a este que está aqui. Ok? E, portanto, se vocês virem, a questão que eu tenho, eu aqui já tenho mais dúvidas se vale a pena reutilizar, porque na verdade isto é código muito genérico e eu aqui estou apenas a tratar as exceções. A diferença, ele para-me aqui, porque aqui estou a lançar erros do tipo type import error e ali estou a lançar erros do tipo question import error, mas isto aqui é igual, não é? Eu aqui tenho dúvidas, repare, ele chega ao ponto de dizer que estes dois são iguais. Tenho ali, também são iguais, mas não faz muito sentido. Portanto, eu este aqui deixava numa question mark se faz sentido. Talvez eu pudesse parametrizar isto que está aqui para receber o quê? Para este aqui não fazem sentido, são específicos, para recebe um input stream que é o mesmo e aqui então metia aqui algum argumento para estas exceções, estes tipos de erro serem parametrizados. E podia melhorar isto. Ok? Então isto fica-me aqui como question mark, não mudo. Agora, outro. Quiz. Okay? O que é que entre o quiz e o quiz DTO? Eu tenho aqui uma parte no quiz que tenho set scramble e no quiz DTO também. Mas este aqui não faz muito sentido, não é? Porque são atributos diferentes. Certo? Isto é o quiz e é o DTO. Então, este. Posso retirá-lo. Ok? Certo? E a mesma coisa, provavelmente, tenho aqui este. Quiz answer DTO, out user DTO. Estes, claramente, ele descobre aqui algo que está aqui e out user DTO, algo que está aqui. Eu aqui, estes talvez eu consiga, porque na realidade o que está aqui foi no quiz answer DTO, nós estamos a passar o nome set name, username, isto é do que? É de quem? É do user, não é? É do user. Provavelmente eu podia passar aqui um user DTO e simplificava e não repetia este código. Ou seja, há aqui uma diferença em que, na verdade, em vez de estar a passar isto que está aqui, ou até tudo isto, eu passava um user DTO. Ok? Claro que isto depois tinha impacto no front-end, mas parece-me ser algo... pronto, já aqui há este problema que ali já não tenho o role. Ok, mas pronto, mas não preenchi o DTO no outro caso. Tudo bem. Este também, provavelmente eu poderia considerar. Depois tenho estes topics XML import. Ok?
este é parecido ao outro caso, não é? E, portanto, estão a ver o tipo de coisa que eu posso fazer. Portanto, este não é parecido àquele que já discutimos, mas há aqui alguns, este option DTO, eu posso removê-lo. Este question, quiz, Java, este é o quê? Get key, set key. Este não faz sentido, não é? Porque ambos têm keys, eu sei, mas não, o código não está a ser duplicado, não é? Olha, já consegui ali um mais, ok? Se fizer estes. Okay, eu não estou aqui a tentar conseguir, mas a ideia é um bocadinho esta, que eu vos queria aqui mostrar, eu tenho de raciocinar sobre isto. Ok? Pronto. Este está. Que outros é que podem ser aqui engraçados de ver? Separate concerns in modules. Este é muito giro. O que é que eu tenho aqui? O guideline é... Ou seja, como é que eles veem no fundo que aquilo é coeso? É, se houver muitos indivíduos a invocá-lo, então quer dizer, epá, que ele tem muita responsabilidade que tem a ver com outras coisas. Não é? Ou seja, tem uma interface grande, não é? Como é que eu ia dizer isto? É um objeto muito shallow. É pouco profundo. Ou seja, quando eu lhe peço qualquer coisa, tipo, tudo que lá está na sua interface. Porque, não é? E então, isto tem aqui esta escala. Não é? E nós aqui estamos a falhar no nosso código. Epá, bastante aqui. Temos aqui muitos. Portanto, temos aqui um problema. Qual é que é o primeiro? É o user. E eu vejo que aqui o user tem invocações de todos estes indivíduos. Epá. E de facto, eu sei, eu já sabia isto, mas é uma boa indicação. O que é que vocês acham que podia ser melhorado no user para aumentar a sua coesão? O que é que vos parece? Assim, o user está em todas, ou seja, o user tem torneios, tem perguntas, tem... Quer dizer, não é muito fácil, acho que não é muito fácil fazer isso. Dividir... Mas se calhar eu podia, porque se calhar a parte de user que interage com o torneio é uma parte de user diferente da que interage com a autenticação. Os professores e os alunos, não é? Dividir-se em vários tipos. Pronto, essa era logo a primeira. Dividir o user em docente e aluno. Isso queria dizer que, no torneio, era já não... Certo? Já era diferente. Não é? E outra, onde é que o user está sempre a ser usado? É na autenticação. E quando vocês fazem a autenticação, reparem, quando vocês fazem o pre-authorize, ele vai sempre ler o user. Oh, não. Quando ele faz o filtro do token, o get token, ele está sempre a ir buscar vai buscar a autenticação para gerar o principal. Ou seja, vai sempre buscar o user para gerar o principal. Ou seja, para cada invocação, vocês estão a aceder ao user. Mas é o user mesmo que vocês querem aceder? Não. Ou seja, há aqui uma parte do utilizador, que é o utilizador autenticado, que pode ser diferente do utilizador. Ou seja, eu até podia ter no nosso sistema utilizadores que não tinham autenticação. Portanto, eu também podia separar esta parte da autenticação num objeto, chamado Authenticated User, e dizer que havia users, claro, neste caso, como sabe, todos os utilizadores tinham um Authenticated User e o Authenticated User tinha um utilizador. Mas agora, toda a interação que tinha a ver com a autenticação era feita sobre este indivíduo. O que é que este indivíduo lá tem? Username, ID, role, que é o que eu preciso naquele contexto. Estão a ver? Ou seja, aqui descubro que no nosso código uma boa refatorização para fazer, para melhorar a sua qualidade, é este user, é aquilo que às vezes se chama, é um nome que se dá, que é um God, é uma God class. O que é uma God class? É uma classe que, sempre que é preciso alguma coisa, passa-se por ela. Ou seja, está constantemente a ser acedida. No fundo E, portanto, uma God class pergunta, se está a ser acedida, ou seja, se qualquer coisa, ou seja, se qualquer concern necessita dela, quer dizer que ela está a implementar vários concerns.
E, portanto, identificamos já aqui 3 concernos. Concerno de estudante, concerno de professor, concerno de autenticação. Faz sentido? Sim? Sim. Pronto, esta temos de meter na nossa lista de to-dos, não é? Fazer isto. Agora tem aqui outra, que é o quiz. Okay? Eu no quiz já fico aqui a pensar, mas o quiz também é muito enfocado. Bom, há aqui uma parte que começa a aparecer em todos. Todos os import-exports, como tenho os visitors, vão lá. Ok, mas também é um problema disto, porque o próprio visitor é uma forma dele separar isto, certo? O visitor é uma forma, porque se eu não tivesse o visitor, tinha de meter lá dentro da classe, ou, ok? É meter numa terceira entidade este import-export. Portanto, reparem, isto deve ser medido com algum cuidado, não é? Eu aqui, confesso que estive a olhar para isto na última aula, na aula que dei de manhã, e fiquei na dúvida se eu consigo reduzir um bocadinho isto, ok? Embora é uma questão de análise. Porque, de facto, reparem, a nossa aplicação vive toda à volta do quiz. Não é? E, portanto, o quiz parece que apanha aqui, é uma entidade muito central. Não é? Não sei se valerá a pena parti-la, para já não estava a ver em quantas formas a poderia partir. Mas eles indicam esta como. Mas reparem, o objetivo, para nós termos um ok, não é que não haja classes. Não é que não haja classes desse tipo, não é? É que a gente perceba quais são as que podem haver ou não, não é? Que façam sentido com a lógica do domínio. A mesma coisa se pode dizer do question, não é? O question também, mas provavelmente sofre do mesmo problema do quiz. Isto são quizzes questions, não é? Reparem que se a gente não tivesse criado uma coisa chamada quiz question, e isto ainda era maior, não é? Porque na verdade dentro do question ainda era mais central, o quiz question já separa um bocadinho esse ênfase, não é? Depois tenho o quiz DTO. Aqui, pronto, ele também tem este... Aqui também não consigo para já racionar muito sobre isto, mas há aqui uma que consigo racionar, que é tutor exception. Esta classe, toda a gente mexe, não é? Sempre que eu quero lançar uma exceção, eu vou gerar uma tutor exception. Não é? Como é que eu resolvia isto? Ter várias exceções, não é? Ter várias exceções. Só que Não sei se é uma boa solução. Pois, eu estive a pensar nisso hoje de manhã, estive a ver um bocado o projeto e é assim, se nós olharmos para as error messages que lá temos, são imensas, estás a escrever classes para cada uma classe por cada uma, ia ser complicado. E depois ia criar um problema que é, as error messages têm uma coisa muito simpática, estão todas no mesmo sítio. Pois é. O que melhora muito a legibilidade. Imagina que agora aquelas error messages estavam espalhadas. Portanto, estas coisas devem ser pensadas com alguma... E, portanto, na realidade, sabe como é que eu olho para esta tutor exception? É quase como se fosse um util. Sendo um util, é normal, é como vocês usarem uma biblioteca de qualquer coisa, ou seja, invocam muitas vezes a biblioteca, ou seja, o que é que eu ia dizer disto? Isto não é um concern por si só, não é? Ou é um concern, não é um concern de domínio, é um concern infraestrutural, eu lanço uma exceção. É transversal a todos os concerns do domínio, porque os nossos concerns do domínio é o quiz, a question, o user. Okay? Portanto, isto de alguma forma é infraestrutural. Não é? E eu acho que isso se aplica também para este data handler, que é uma coisa recente. Não é? Porquê? É que é o problema dos dados, das datas. Não é? E, portanto, isto é útil, é uma classe útil, que na verdade está lá a fazer aquelas conversões das datas, porque é sempre chato e a gente faz a conversão das datas. Portanto, nesse caso, eu até podia dizer que retirava este e este. Okay? Ainda estou muito longe daquilo, não é? Há trabalho a ser feito, necessariamente no user. Mas mesmo que eu tirasse o user, mas repare que o user já tem aqui um grande impacto nisto. Okay? Depois precisamos de analisar aqueles para tentar chegar a este nível. Atenção, que nós não devemos ter uma opção de fazer isto. Okay? É o que eu vos digo, isto é uma métrica. Isto é basicamente, eu vou analisar. Mas desta análise, sim, é importante.
Eu acho que uma das coisas que é preciso fazer neste projeto é dividir isto em student, teacher e se calhar tirar a autenticação para um objeto à parte. Ok? E portanto, ter isto nessas 3 partes. Isso sim. No quiz, para já não estou a ver, embora com a evolução, quando a gente começa a ter os torneios e não sei quantos, começa a fazer sentido ter subclasses de quiz para cada caso e as coisas vão evoluindo conforme eu só vou metendo essa complexidade. Perceberam este? Ok. O outro, Automate Tests. Automate Tests. Esta ferramenta faz só análise estática de código, não é? Portanto, a única coisa que ele aqui faz é conta o número de linhas de teste versus o número de código em produção. E, portanto, na realidade, aqui o que temos é, só temos 4.300 linhas de testes e as linhas de código são 9.000 e, de acordo com os benchmarks dele, isto é pouco. Ok. Test Code Percentage, portanto, no fundo, não sei se eu já vos disse, há muitos projetos em que aquilo basicamente eu tenho tantas linhas de código como linhas de funcionalidade. Tantas linhas de teste como linhas de funcionalidade. E, portanto, é 100%. Né? Atenção que esta métrica não é tão boa como nós, quando corremos os testes e vemos a cobertura. Embora também no nosso código a cobertura para algumas coisas não chega a 50%, né? Também anda por ali. Portanto, até bate aqui um bocadinho bem. Quais é que são os testes que precisam ser, as classes que têm poucos testes? É o user, é o quiz. Portanto, o user a gente sabe que precisavam de ter mais casos de teste. Pronto, aqui está algo mais em havendo tempo que pode ser melhorado. Depois, eles também permitem que eu vá vendo estes que estão bem. Okay? Show Risk Profile. Portanto, aqui não há problemas. O Risk Profile está no router. Ok? Portanto, no router, ele diz que tem muitas linhas de código. Ok. Faz algum sentido, não é? Vocês, provavelmente, quando agora foram cá meter as vossas coisas, já... como é que isto pode ser feito? Tem de ser depois como é que se divide isto, se calhar... Cada uma destas coisas ser definida num outro lado, mais, ok? Mas, portanto, estão a ver aqui, mas reparem, nós estamos abaixo das 15 aqui, entre 15 e 30 temos aqui, não é? Nas 30 estamos ali, portanto, não estamos bem, mas mais uma vez, mesmo estando bem, acho que vale a pena vir cá ver se faz sentido. Aqui o construtor do Quiz Constructor, ele também considera que este é relativamente grande, ok? No lado do TypeScript, o Statement Quiz. Ok, este, por exemplo, este Write Sample Units of Code, a mesma coisa, estamos aqui bem. O Statement Quiz Constructor, acho que é o mesmo que tivemos a ver, ou seja, aqui tem aqui também if, estão a ver? Tem aqui mais de 4 e, portanto, ele considera que se deve considerar, não é? O FedEx Out também tem aqui alguma complexidade. Este é aquele exemplo que eu vos vou dizer que quando se faz este código dá muito jeito de fazê-lo assim, para se conseguir racionar. Mas, de facto, falta aqui uma refatorização para dar nomes lógicos a isto e fazer pequenos métodos privados de forma a depois a leitura disto global ser muito mais rápida. Ou seja, chegar aqui, selecionar isto e fazer um extract method, por exemplo. E chamar a isto de admin authentication. Não sei se é o melhor nome, mas... ok? E chamar esse método. E, portanto, está aqui uma boa dica de coisas que podem ser feitas. Estou a ver. A vantagem disto é fez este código, funcionou, não é? Na altura estava, foi fazer outra coisa. Provavelmente não se ia pegar nisto tão rapidamente, não é? E neste momento é um alerta que vale a pena, provavelmente, ir fazer algumas coisas. Por exemplo, este aqui também tem algum... Embora este é estranho, porque este aqui já nós tínhamos posto...
Mas este já está aqui relativamente composto. Mas mesmo assim ele considera que tem demasiados. Sim. Mas este aqui já nós temos, já foram definidas funções, métodos privados para tratar de cada um deles. Estão a ver? Portanto, este write samples of code, keep unit interface small. O que há para aqui? Pronto. Aqui nos imports ele considera, reparem, esta não é small, pois não? Este foi um problema que, porque é que isto está aqui? Pois, isto foi aquela coisa chata que é, tive de andar a passar repositórios lá para dentro e, portanto, na altura foi a solução, mas na realidade estes repositórios estão lá porquê? Porque os auto-wires estão fora e não quis pôr estas classes como component e, portanto, estou a passar os auto-wires. Devia rever isto. Mas estão a ver aqui um exemplo, não é? Certo? Estão a ver? Estou aqui. Passa-se estes repositórios todos. Isto tem a ver com o import. Eu preciso dos repositórios para depois gerar as coisas na base de dados. Okay? Está aqui um exemplo engraçado de algo que pode ser revisto. Não é? E repara, são estes são muito parecidos, não é? Este, o question answer. O construtor do question answer tem 5 parâmetros, não é? Ele considera demasiados, tudo bem, mas também vos digo que este aqui eu já teria alguma questão se valeria a pena estar a criar um objeto que fizesse wrapping deles, não sei. Teria de analisar ali melhor o código. Então estou a ver, keep unit small, este já vimos, couple architecture components loosely coupled, all done, olha aqui não conseguimos ver, portanto está tudo bem, não há aqui casos. Keep architecture components balanced, portanto o que ele diz aqui é, eu tenho aqui o front-end, temos 7.000 linhas de código no back-end, ele considera isto balanced, temos isto no front-end e depois é possível ir aqui com o nível de profundidade e com o nível de profundidade eu vou vendo como é que isto está balanceado. Outra vez, repare, isto é puramente sintático e, portanto, convém a pessoa analisar para ver se faz ou não faz sentido este tipo de balanceamento, ou seja, se de facto estar a criar um maior balanceamento se justifica, de qualquer forma, de acordo com a métrica deles, está tudo ok. Depois, keep your code base small. Temos aqui 1.8 pessoas, ou seja, tem uma complexidade de uma pessoa por ano, não é? 1.08, ok, é considerada small. O vosso problema também era assim, espera aí, mas se o projeto é grande. Sim, mas eu posso provavelmente fazer uma coisa que é dividir um projeto em vários codebases. Estão a ver? Em vez de ter uma codebase de 1 milhão de linhas de código, tenho várias codebases de 50.000 linhas de código e depois elas vão buscar o código umas das outras, não é? Ou seja, aquilo começa a funcionar com bibliotecas, etc. Portanto, é uma forma de partir um projeto em pedaços. Ou seja, é partir um projeto em pedaços logo ao nível dos repositórios. Por causa eu acho que isto é relevante de ser dito. Professor, pode explicar qual é que é essa medida de dizer que o volume é de 1 person year? Eles contabilizam, no fundo, há uma contabilização do número de linhas de código que uma pessoa consegue produzir por ano. Há métricas para isso. Ok. E, portanto, é essa a relação. O que eu agora estava aqui a juntar é dizer assim, então esta métrica não se aplica a um projeto que tenha mesmo muitas linhas de código, porque tem muitas linhas, temos pessoas, mas a ideia é, eu posso ter um software que eu parto aquilo em vários codebases, é um bocadinho mais do que partir em módulos. Não é? É partir em vários codebases e, portanto, cada codebase é gerida automaticamente e depois tem um sítio em que põe tudo junto para o projeto viver conjuntamente. Ok? Pronto. Não chegamos a esse nível. Automated test, já vimos. O write clean code. Temos aqui um problema no store. E é o quê? Aquilo não devia estar lá, não é?
foi comentado, não é? Foi comentado o código. Portanto, ou se tira ou não se tira, é preciso decidir o que é preciso fazer, mas é uma boa dica para olhar para aquilo. E, de qualquer forma, isto está bom. No Authenticate Service, eu acho que é uma coisa semelhante. Também está aqui. E isto manteve-se, sim, eu mantive isto. Mantive isto porque isto era algo em quando fazia autenticação para descobrir. Foi uma altura que vocês me pediram, eu queria ter vários Demo Students e eu tentei criar a possibilidade de ter vários Demo Students. Ou seja, tentei fazer com que sempre que eu fazia login, criava um Demo Student diferente. Era o que isto estava a fazer. E isto era só em development. Okay? Mas depois retirei porque isto depois partia aos testes de pessoas que já estavam a contar que era o mesmo Demo Student e pronto. Mas deixei aqui, cá não devia, mas este é o caso que eu não vou tirar. Não? Porque para já não, é muito pequenino, é um caso muito pequeno e para já pode ser que eu necessite disto. Mas ok, mas pronto. Mas se calhar devia. Okay. Há aqui uma decisão à volta disto, não é? que eu analiso. Pronto, este foi o que vimos. Eu, entretanto, estive a analisar outros que tenho. Nós ainda temos aqui uns minutos. Vocês têm questões? Por exemplo, que eu desenvolvi há uns tempos. Uma coisa com o Blended Workflow. Ou se calhar outro ainda. Pode ser este, porque este tem aqui umas coisas engraçadas. O Blended Workflow, que é uma coisa engraçada para vocês na ferramenta, que isto foi desenvolvido com React. E quando eu tenho aqui, portanto, reparem, tenho problemas nestes, não é? E eu estava a ver aqui quando faço write short units of code, aparece aqui uma coisa que é uma coisa que eu nesta ferramenta me esqueci, que é retirar bibliotecas, ou seja, ele está aqui a bibliotecas do D3, isto usa o D3, ok? Bibliotecas do D3 está a pô-las aqui. Portanto, isto é um problema de configuração em que eu devia tirar essas bibliotecas, ok? Isto é bibliotecas do D3 e que têm que ser retiradas, não é? Este aqui é um reducer. Este reducer, isto é em React o equivalente ao store, ok? E portanto é onde ele recebe os eventos, onde tem informação igual e reparem, tem aqui muitos cases. Mas quando eu tenho estes cases, reparem, estes cases é talvez a forma mais bonita quando eu tenho que ter aquele género de complexidade, porque eu acho que ele também surge aqui na complexidade, não é? Ele também surge no write sample units of code. Ok. Está cá o reducer na mesma. Portanto, o que eu acho engraçado é esta capacidade de... É assim, mas só está a desenvolver. As métricas têm esta vantagem de eu paro, sento-me e dá-me uns valores e dá para um bocadinho pensar sobre as coisas. Mas eu não posso estar a desenvolver código obcecado para atingir aqueles valores de métricas. Ou seja, a pior coisa que pode acontecer numa métrica é eu escrever de encontro à métrica, porque aí há situações que eu de facto quero resolver o problema, não é? Pois as métricas é uma forma de eu perceber o nível de qualidade. Mas se eu escrever de acordo com a métrica continua a ser um número apenas. E ela pode não significar qualidade. Portanto, a métrica é uma forma apenas de pensar. Se eu codificar para ter aqui 10, se calhar estou a fazer coisas inúteis. Okay? Como vocês viram, há ali classes há ali coisas que não fazem sentido. Não é? Este write code once, eu não sei se havia aqui. Ok. Amount DTO. Pronto, há aqui coisas comuns. Isto é em geração de DTOs. Ok. A ver se eu tinha aqui algum que vocês já tinham visto ali. Automate test, não. Um engraçado é o projeto dos vossos colegas do ano passado. Que é este reference que está aqui.
que também tinha 6 e que o engraçado é este keep unit e estava aqui, preguei uma coisa parecida, é, por exemplo, neste car interface, pá, aquilo era um projeto em que na verdade tem aqui que nós este ano, o ano passado também, mas este método ficou aqui, o ano passado também, é aquela ideia de passar os DTOs, não é? Vocês passam os DTOs para os construtores e evitam ter esta coisa grande de número de parâmetros associados a um método, e portanto este de manter o número de manter as interfaces, o número de parâmetros da interface mínima não passa aqui. Separate concerns em módulos, da mesma forma. Mas este aqui, de facto, mas este era o código do ano passado. E, curiosamente, a gente no ano passado tinha muito mais testes, estão a ver? E mesmo assim continua aqui a dizer que falha, não é? O ano passado havia mais testes no código. O ano passado tinha uma percentagem de cobertura de 80%. Ou de cobertura, não. Percentagem de código de testes versus código da aplicação. Portanto, ou seja, o requisito para isto passar é o que eu vos digo, é a nível de código, é ter tantas linhas de teste como linhas de código funcional. Ok. Eu acho que é mais ou menos isto. Não sei se pensei que ia mostrar aqui, acabei por me despachar. Deixai-me ver. Este edition é um outro. Está ali o balanceamento. Pode ser engraçado ver o balanceamento quando não funciona. Ou quando ele diz que está mal balanceado. Isto é um projeto em que temos uma edição virtual do livro do sossego do Fernando Pessoa, que está feita em Spring, mas tem pouco JavaScript. Basicamente são JSPs. E pronto, só tem um módulo. Está tudo num só módulo, mas... E tem aqui já 17 mil linhas de código. Depois, quando se parte, na realidade... Bem, aqui isto é por causa do path. É pouco interessante, não é? Mas tem domínio. Ele, de facto, nós estamos a fazer aqui um outro projeto. Estamos a dividir este código em módulos. É uma das coisas que agora está em background, mas que se está a fazer, isto está num branch. No fundo, que é perceber que aquilo tem mais módulos em vez de ter um só módulo. E inicialmente fizemos com um só módulo. Ok? E por acaso estamos a fazer isso. Portanto, é engraçado. E acho que é isto. Tem questões? Faltam 5 minutos. Tem questões sobre isto? Alguém que diga não? Ou sim? Sim. Boa. Diga. Nós naquelas várias guidelines, aquelas 10, não é? A 6 e a 7, eles referem a ligação fraca. Nenhum deles refere a coesão forte. Sim, estas guidelines estão fortes, ou seja, a coesão forte tem a ver também com ligação fraca, não é? Há uma inter-relação, mas a forma como ele vê, como é que ele vê a coesão forte é, se houver muitas classes que falam com ele, quer dizer que ele não é muito coeso, porque se as outras classes são concerns diferentes e cada concern diferente necessita deste indivíduo. Pois. Ok? Isto pode ser feito por uma maior dificuldade em medir a coesão olhando lá para dentro. Certo? Olhando lá para dentro, como é que eu mediria a coesão? Era, dado um pedido, ver se quando chega este pedido eu toco em todos os elementos que lá estão dentro, ou não. Então, assim é visto a partir de fora. Sim. Então, e aqui, entre o 5 e o 6, eu diria, se eu tivesse que escolher um desses dois conceitos, eu dizia que o 5 do Separate Concerns eu dizia que era a coesão forte,
e o outro seria, o 6 seria a Ligação fraca. Ok? Faz Sim, sentido? faz Ok. sentido. É da forma como deve ver. Eu, por acaso, pode ser que eu comece a dar um bocadinho mais de métricas nesta cadeira, mas há muitas formas de medir isto. Portanto, aqui é estas métricas que aparecem, e até acho que está bastante bem na ferramenta, que aparecem lá em baixo, a forma como ele mede. Mas há muitas formas, há muitas métricas propostas diferentes para medir coesão. E há muitas formas diferentes para medir ligação, a ligação entre os módulos. Não é? E isso tem a ver, pronto, há diferentes formas de medir isto. Não é? Ok, eu acho que faltam 3 minutos. Tem mais alguma questão?